E estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional, continuando os nossos estudos sobre o Poder Judiciário. Agora chegou o momento de começarmos a trabalhar Supremo Tribunal Federal, matéria importante para o seu concurso. Se o Supremo Tribunal Federal é o órgão mais importante dentre os órgãos componentes do Poder Judiciário, então veja a sua importância para a sua prova de concurso. E aí nós começamos nesta aula a estudar o Supremo, e as 2 ou 3 seguintes também serão dedicadas para o mesmo fim. E como costumamos fazer, né, a gente segmenta as informações, os anúncios que se encontram aí nos artigos da Constituição sobre determinada matéria, para facilitar o seu aprendizado. E já vai o primeiro questionamento, já vai a primeira nota para o seu portfólio em relação ao Supremo Tribunal Federal. Qual é a principal competência do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal, enquanto órgão mais importante do Poder Judiciário brasileiro, possui naturalmente diversas competências, mas uma delas é a mais importante, é a mais destacada. Você vai anotar aí no seu caderno este questionamento e já vamos para a resposta, que se encontra justamente no artigo 102, caput do artigo 102 da Constituição, onde temos que compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, aí vem uma série de outras competências também importantes, porém a mais destacada, a primeira competência do Supremo Tribunal Federal é de ser guardião da Constituição. E como é que o Supremo exerce esse seu mistério de guardião da Constituição? Exerce fiscalizando toda a produção legislativa infraconstitucional, para que não diga diferente daquilo que a Constituição estabelece. Também exerce este papel de guardião da Constituição, verificando a prática de atos administrativos que não possam acontecer diferentes dos mandamentos constitucionais. Em algumas situações, o Supremo Tribunal Federal enfrenta em primeira mão originariamente essa verificação de que a legislação infraconstitucional esteja alterando o sentido, o desejo da Constituição Federal, né? Como por exemplo nas ações concentradas do controle de constitucionalidade, mas também às vezes exerce esse mesmo papel por recurso, né, de uma competência extraordinária sua. Mas essa questão das leis, do controle concentrado de constitucionalidade e dos recursos extraordinários será matéria para depois. Por enquanto, o que nos interessa para esta primeira nota do seu portfólio é que a principal competência do Supremo Tribunal Federal é ser o guardião da Constituição, guardando a Constituição, atento para que ela não seja interpretada de forma errônea, né? Para que a legislação infraconstitucional não venha dizer contrário àquilo que está estabelecido na Constituição Federal. Mas daqui a pouco, com o desenrolar da aula, nós vamos entender melhor este papel de guardião da Constituição. Porém, agora chega o momento de avançarmos para a segunda indagação desta aula, e a partir da resposta, né, que vem na sequência, você anota o segundo ponto, a segunda observação para o seu portfólio. Como é composto o Supremo Tribunal Federal? Qual é a composição do Supremo Tribunal Federal? Veja que nós perguntamos primeiro qual é a principal missão do Supremo, e agora nós queremos saber a composição do Supremo. Eu estou pegando temáticas que são procuradas pelo examinador das bancas de concurso para testar o conhecimento dos candidatos. E quanto à composição do Supremo Tribunal Federal, nós temos isso no artigo 101 da nossa Constituição. Temos assim no artigo 101: o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros,
Então são 11 os ministros integrantes do Supremo Tribunal Federal. Sempre os tribunais, por serem órgãos colegiados, possuem aí um número plural de integrantes. E no Supremo nós temos 11 escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e de reputação ilibada. São 11 ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal. Eles são escolhidos entre cidadãos com, no mínimo, 35 anos, com mais de 35 anos de idade e com menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Ninguém entra no Supremo Tribunal Federal com menos de 35 anos. Ninguém entra também no Supremo Tribunal Federal com mais de 65 anos. Porém, fique atento que a idade para que um ministro do Supremo Tribunal Federal seja compulsoriamente aposentado é de 75 anos. Para entrar, ele tem que estar com mais de 35 e com menos de 65 para entrar. Mais uma vez dentro, ele pode ficar até os 75 anos. Precisam ser cidadãos com notável saber jurídico e reputação ilibada. A Constituição não estabelece que para ser ministro do Supremo Tribunal Federal necessariamente seja um bacharel em direito. Não, diz que é um cidadão com notável saber jurídico e com reputação ilibada. Um detalhe com relação a esta composição do STF, que aqui não se encontra no artigo 101, mas já tivemos a oportunidade de estudar lá atrás, quando vimos questões de nacionalidade. O cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal é exclusivo de brasileiro nato. 11 ministros, todos brasileiros natos, todos com notável saber jurídico e todos com reputação ilibada. Escolhidos pelo presidente da República, conforme veremos aqui na terceira nota para o seu portfólio, certo? Vamos avançar e já vamos para esta terceira indagação desta aula. A partir da resposta você preenche a terceira lição do seu portfólio. Como ocorre a nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Como ocorre a nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal? E aí nós temos a resposta no parágrafo único do mesmo artigo 101. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, os 11, a cada vez que surge uma vaga, um novo integrante do Supremo Tribunal Federal é indicado pelo presidente da República. O presidente da República indica, nomeia. Porém, este nome precisa ser aprovado pelo Senado Federal. E atenção, o presidente da República nomeia e somente será empossado se o Senado Federal aprova aquele nome, e o Senado precisa aprovar com maioria absoluta dos votos. Cuidado com este detalhe, muitas vezes as bancas examinadoras jogam com isso aí, para saber se esta aprovação dos ministros do Supremo Tribunal Federal ocorre por maioria simples, ou se ocorre por maioria absoluta, ou se ocorre por maioria qualificada em 2/3, maioria qualificada de 3/5. Cuidado. A aprovação da indicação do presidente da República para compor o Supremo Tribunal Federal é por maioria absoluta do Senado Federal. Então aqui está a nossa terceira nota para o seu portfólio quanto à dinâmica da nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E agora nós vamos avançar. Vamos para a quarta nota, quarta lição para o seu portfólio, né? E nós partimos sempre de uma indagação, sempre de um questionamento. Quais são as autoridades processadas e julgadas originalmente pelo Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns? Vamos primeiro entender o questionamento. Eu quero saber, e pode ter certeza que o examinador da sua banca de concurso pode também querer saber isso.
Quais são as autoridades que são processadas e julgadas originalmente? Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Bate-se diretamente na porta do Supremo Tribunal Federal, sem passar por outros tribunais anteriores, sem passar por outras instâncias. É instância única, instância do Supremo Tribunal Federal, competência originária do Supremo Tribunal Federal. Então, algumas autoridades são processadas e julgadas originalmente pelo Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns. Eu não estou aqui neste momento tratando de infrações de crimes de responsabilidade. Isso é para depois. Eu quero saber aqui quais são as autoridades neste nosso Brasil que são processadas e julgadas originalmente, competência original do Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns. As infrações penais comuns são aquelas que podem ser cometidas por qualquer pessoa, né? São aqueles tipos penais anunciados nas nossas leis penais, no Código Penal, nas leis penais extravagantes. Então, quais são as autoridades processadas e julgadas originalmente nas infrações penais comuns pelo Supremo Tribunal Federal? Aí são várias, mas eu já vou lhe dar uma dica para facilitar a sua compreensão. Pense nos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Pense agora na cúpula desses poderes. Quem está no ápice do executivo? No ápice do legislativo e no ápice do judiciário? Todas essas autoridades de cúpula dos poderes serão processados e julgados nas infrações penais comuns pelo presidente da República. Mas não somente esta cúpula do executivo, cúpula do judiciário e do legislativo, também a cúpula, o ápice do Ministério Público e também o ápice da Advocacia da União, né? Advocacia Geral da União. O ápice da Advocacia Pública, o ápice do Ministério Público, dos poderes legislativo, executivo e judiciário são julgados nas infrações penais comuns pelo Supremo Tribunal Federal. Isto é uma competência originária do Supremo. Então, aqui nós temos esse detalhamento no artigo 102, inciso 1º, a linha B. Nas infrações penais comuns, o presidente da República e o vice-presidente da República, cúpula do Poder Executivo. Os membros do Congresso Nacional, deputados e senadores, cúpula do Poder Legislativo. Seus próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, se cometem crimes comuns, infrações penais comuns, são julgadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, cúpula do Poder Judiciário. E também o Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República é a maior autoridade do Ministério Público. E eu falei também Advogado-Geral da União. Apesar de não constar aqui dessa linha B do artigo 102, inciso 1º, mas o Advogado-Geral da União possui o status de ministro de Estado. E como tal, como nós veremos aqui na sequência, o outro grupo de autoridades que são julgados nos crimes comuns pelo Supremo Tribunal Federal, originariamente, estão os ministros de Estado. E o Advogado-Geral da União possui esse status de ministro de Estado e, como tal, é processado e julgado nos crimes comuns, originariamente, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, no primeiro grupo nós temos presidente da República e vice, cúpula do Executivo. Senadores e deputados, cúpula do Legislativo. Ministros do Supremo, cúpula do Poder Judiciário. Procurador-Geral da República, o ápice do Ministério Público. Advogado-Geral da União, o ápice da Advocacia Pública. Mas temos um outro grupo, o grupo formado pelos ministros de Estado. Veja que também estamos trabalhando com autoridades de alto escalão, né? Autoridades de alto escalão sendo processadas, julgadas originalmente nos crimes comuns, nas infrações penais comuns pelo Supremo Tribunal Federal. Neste segundo grupo nós temos os ministros de Estado,
nós temos os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nós temos os ministros do Tribunal de Contas da União e nós temos também os membros dos tribunais superiores, né? Os tribunais superiores do Poder Judiciário, o STJ, o TST, o TSE, o STM, então os ministros dos tribunais superiores do Poder Judiciário também são processados e julgados originalmente pelo STF nas infrações penais comuns. E além dos ministros destes todos que eu já relacionei no segundo grupo, também os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Então eu vou repetir, quem são as autoridades do segundo grupo que são julgados e processados originalmente pelo Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns? Ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, o comandante maior da Marinha, comandante maior do Exército, comandante maior da Aeronáutica, os ministros dos tribunais superiores do Poder Judiciário, os ministros do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Então vejam quais são os dois grupos de autoridades que são processados e julgados originalmente pelo Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns. Aqueles de cúpula, do ápice dos poderes, poder legislativo, executivo e judiciário, presidente e vice-presidente, deputados e senadores, ministro do Supremo, o ápice do Ministério Público, que é o Procurador-Geral da República, o ápice da Advocacia Pública, que é o Advogado-Geral da União. Este foi o primeiro grupo. Todos processados e julgados originalmente pelo Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns. E no segundo grupo também altas autoridades, que são os ministros de Estado, os comandantes maiores, né, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, os ministros dos tribunais superiores do Poder Judiciário, os ministros do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Esta foi a quarta nota para o seu portfólio. Neste momento, nesta quarta lição, nós relacionamos quem são as autoridades que, quando cometem infrações penais comuns, são processadas e julgadas originalmente, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. E já vamos para a quinta. Falamos agora há pouco dos crimes comuns, das infrações penais comuns, e agora vamos para os crimes de responsabilidade. Quais são as autoridades processadas e julgadas originalmente pelo Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade? Crimes de responsabilidade, diferentemente dos crimes comuns, não podem ser cometidos por qualquer pessoa, somente por certas autoridades. E aí, as autoridades que são processadas e julgadas originalmente pelo Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns são as seguintes: os ministros, ou melhor, nas infrações penais comuns não, nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Agora, ministros de Estado, os comandantes maiores da Marinha, Exército e Aeronáutica são julgados pelo Supremo Tribunal Federal nos crimes comuns, como vimos agora há pouco, sem ressalva. Já nos crimes de responsabilidade, eles também são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Só que aí nos crimes de responsabilidade existe uma ressalva. Presente lá na linha C do artigo 102, inciso 1º. E qual é a ressalva? Se ministros de Estado, se comandantes de Marinha, Exército e Aeronáutica, os comandantes maiores, comete o crime de responsabilidade juntamente com o presidente da República, aí não serão processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal.
serão processados e julgados pelo Senado Federal, porque o presidente da República, o vice-presidente da República, quando comete crime de responsabilidade, são julgados pelo Senado Federal. E também serão julgados pelo Senado Federal os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, se juntamente com o presidente da República, o vice-presidente, cometerem infrações penais, crimes de responsabilidade. Então entenda a diferença. Eu terei o Supremo Tribunal Federal como competente, originalmente competente, para processar e julgar por crime de responsabilidade os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, desde que eles não cometam este crime de responsabilidade juntamente com o presidente da República. Então, vamos voltar a relacionar quais são as autoridades que são processadas e julgadas originalmente pelo Supremo Tribunal Federal quando do cometimento de crimes de responsabilidade. Ministro de Estado, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, membros dos tribunais superiores, do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. São aquelas mesmas autoridades do segundo grupo de autoridades julgadas nos crimes comuns pelo Supremo. São os mesmos. Ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, ministro dos Tribunais Superiores do Poder Judiciário, ministro do Tribunal de Contas da União e chefes de missão diplomática de caráter permanente. São julgados pelo Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade e também são julgados pelo Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns, conforme vimos agora há pouco. A ressalva é que ministro de Estado e comandantes militares, Marinha, Exército e Aeronáutica, nos crimes de responsabilidade, que em regra são julgados no Supremo, não serão, se cometer esses crimes de responsabilidade, juntamente com o presidente da República, que aí serão julgados no Senado Federal. Gente, esta foi a nossa quinta nota para o seu portfólio. Temos várias lições para você anotar aí. Estamos procurando aquilo que é mais importante para a sua prova de concurso. Mas nós vamos ficar por aqui para que esta aula não se estenda demais e voltamos daqui a pouquinho, mas daqui a pouquinho mesmo. Voltaremos com a segunda parte desta aula sobre o Supremo Tribunal Federal. Espero que tenha sido útil aos seus estudos. Peço que você se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e aguardo você daqui a pouco. Até já!